Olá! O Grupo de Financiarização e Desenvolvimento lançou agora, na segunda semana de julho, seu segundo boletim econômico. O boletim fala sobre as perspectivas econômicas pós-pandemia e agrega uma série de pesquisadores de vários centros aqui do Brasil. A ideia é trazer diferentes perspectivas sobre diversos temas. E para falar sobre isso, a gente está aqui, meu nome é Fernanda Faio, eu sou pesquisadora, economista e pesquisadora do FIND. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com os queridos professores da Universidade Federal Fluminense e coordenadores e vice-coordenador do grupo de pesquisa, a Carmen Feijó e o Adriano. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, Adriano? Tudo bem? Tudo bem, Fernanda, Carmen? Tudo bem. Então, o que eu iria fazer é pedir para você só apresentar um pouquinho o boletim, e eu vou começar, então, perguntando para o Adriano, e depois eu passo para a Carmen. Adriano, qual que foi o objetivo geral do boletim proposto pelo FIND? Então, Fernando, o primeiro boletim que a gente lançou foi no início de maio, né? E a gente fazia mais ou menos 40 dias que tinham começado as medidas de afastamento social, né? Então, na verdade, a gente estava tentando, né, entender quais seriam os impactos, como mitigar aqueles efeitos mais imediatos desse isolamento, né? Agora, já faz quase 4 meses, né, que a gente tem que a gente está nesse período de afastamento. Então a gente já tem algumas coisas mais claras, né? Uma delas, infelizmente, é que a gente pôde confirmar a gravidade da crise, né? Então a gente já tem indicadores de vários países, do Brasil, que mostram a severidade, né, da recessão, do desemprego e, claro, o mais grave, da quantidade de mortes. E a outra coisa que ficou clara é que vai demorar ainda alguns meses, né, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma cura efetiva, para a gente voltar num período, né, retomar as atividades cotidianas. Tá? Então, a gente não consegue ainda nem vislumbrar um cenário em que a gente possa implementar políticas, né, tradicionais de recuperação econômica. Então, a gente tem esse cenário aí do que já aconteceu, de quão grave está sendo a recessão, né? E de que a gente ainda tem alguns meses aí de recessão pela frente e que então os desafios colocados às políticas econômicas, eles são muito graves, né? A gente ainda tem desafios muito grandes pela frente. Tu mencionou que a gente tem alguns meses ainda pela frente, eu achei um pouco otimista aí essa tua perspectiva. Para que sejam só alguns meses, e já vou pegar esse gancho, então, e aproveitar perguntando para a Carmen. Carmen, como que a gente pode evitar que o Brasil siga nessa depressão assim que as medidas da pandemia, as medidas de isolamento social forem retiradas e a gente volte a ter uma vida minimamente normal? Quais são as medidas que podem ser implementadas? Então, eu vou mencionar, assim, no geral, né, que é a tônica desse boletim 2, né, que a gente está trabalhando no pós-pandemia, é que a gente constata o seguinte, quer dizer, não apenas, né, as ações do Estado durante a pandemia, elas são importantes para amenizar perdas econômicas que são inevitáveis, né, por causa da paralisação, semi-paralisação das atividades, mas o papel do Estado na pós-pandemia vai ser decisivo para você traçar uma trajetória de crescimento futura. E o que a gente observa é que continua a narrativa de austeridade fiscal, né, como sendo a única alternativa para você retomar o crescimento e, na avaliação então, dos pesquisadores, isso nos coloca numa rota de depressão econômica, né? E também na contramão do debate internacional sobre o papel da política econômica na recuperação pós-pandemia. Então, é reconhecido, né, de uma forma geral, né, que o papel do investimento público ele é fundamental como uma saída para você ter um processo de retomada das economias pós-pandemia.
isso ao redor do mundo, né? Mas no Brasil, a gente ainda vive preso a uma restrição fiscal, que é autoimposta, por regras fiscais que têm se mostrado inadequadas para atender as necessidades sociais e econômicas da sociedade. Então, o boletim do FINDE, ele explora informações da conjuntura atual, né, e ele busca se sincronizar nesse debate nacional sobre políticas econômicas, política monetária, fiscal, mercado de trabalho, financiamento público, e sobre o panorama da economia mundial para refletir sobre alternativas de política econômica pós-pandemia. Então, boa leitura a todos. É isso aí. E a Carmen e o Adriano, além de organizarem o boletim e coordenarem esse trabalho, do meu ponto de vista está ótimo, cada um deles tem um artigo escrito no boletim, junto com os outros pesquisadores que estão lá, então a gente espera que vocês gostem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente nesse e-mail que está aqui embaixo. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Carmen. Tchau, Adriano. Obrigada. Tchau, Fernanda. Tchau, Carmen. Obrigado.